Se a taxa de juros cai, o que você espera? Que o investimento aumente muito ou pouco? Qual a resposta certa para isso aí? E uma segunda variável, que é uma resposta. Então, a primeira reação do investimento abaixo da taxa de juros e da renda a um acréscimo no investimento. Quanto que dá no investimento, quanto que a renda vai crescer? Também depende de várias variáveis diferentes. Então, veja só. Vamos voltar na coisa do governo. Quando o governo gasta, ele diretamente cria renda. Ele não depende de nenhum efeito resposta. Diretamente ele cria renda. E dado o efeito multiplicador, eu recebo a renda, saio gastando por aí, aumento a renda múltiplas vezes. Aqui, quando o banco reduz a taxa de juros, o efeito sobre a renda depende da reação do investimento. E depende da renda, do efeito renda do investimento. Então, depende do efeito juros do investimento, quer dizer, quanto que o investimento reage à baixa taxa de juros, e depende de quanto que a renda cresce por causa do investimento. Ok? Então, essa resposta já é indireta. A gente não sabe. Bom, aquelas são as relações entre a quantidade de moeda, renda e a taxa de juros. A relação entre M, a quantidade de moeda, e V, a velocidade de circulação da moeda, que determina a função L1, depende de V, L1, a demanda por moeda para transações. Tá? Depende de V, e este não precisa ser constante, como lá na teoria quantitativa da moeda, que a gente vai fazer uma crítica a isso, leia o final do capítulo 15. E dependerá do caráter da organização bancária e industrial, dos hábitos sociais, da distribuição de renda entre as diferentes classes sociais e do custo real de se conservar dinheiro ocioso. Depende de muita coisa. A velocidade de circulação não é constante. Já a relação entre M2, a demanda por moeda motivo especulativo ou financeiro, e R, não há relação quantitativa definida. Aliás, deixa eu ler para vocês lá no texto do Keynes, que vou compartilhar aqui com vocês, que é bem interessante isso. Vou ler qual a relação. Então Keynes diz: nem sempre ficou claro se a velocidade de renda moeda é definida como uma proporção entre Y e M, ou como uma proporção entre Y e M1, que é a demanda por moeda motivo transacional. Não há naturalmente nenhuma razão para supor que V seja constante. A velocidade de circulação da moeda seja constante. Seu valor dependerá do caráter da organização bancária, industrial, dos hábitos sociais, da distribuição da renda entre as diferentes classes e do custo real de conservar dinheiro ocioso. Não obstante, isso se tivermos um prazo curto em mente e se pudermos admitir que não haverá mudança substancial em nenhum desses fatores, poderemos considerar V quase constante. Resta, finalmente, a questão da relação entre M2, demanda por moeda especulativa, e R. Vimos no capítulo 13 que a incerteza das variações futuras na taxa de juros é a única explicação inteligível da preferência pela liquidez, L2, que justifica a conservação de recursos líquidos, M2. Então, se temos incerteza sobre o futuro, vamos guardar dinheiro em mãos, M2, esperando mudanças na taxa de juros, subidas na taxa de juros. Segue-se daí que entre certo montante e certa taxa de juros não haverá relação quantitativa definida. Não há relação quantitativa definida. O que importa não é o nível absoluto da taxa de juros, mas o seu grau de divergência quanto ao que se considera um nível razoavelmente seguro de R. Quer dizer, se ele se mantém estável ou não, levando em conta os cálculos de probabilidade a que se recorre. Existem, entretanto, duas razões para crer que em certo estado de expectativa, uma baixa de R estará associado ao aumento de M2. Então, existem três razões para crer que um certo estado, então, dado uma expectativa,
uma baixa estará associada a uma quantidade maior de moeda. Em primeiro lugar, se o nível R, que a opinião geral considera seguro, permanece invariável, cada baixa de R diminui a taxa do mercado relativamente ao nível considerado seguro. Então, pronto. Se o nível R é considerado seguro, diminuições desse R vai tornar menos seguro. E, portanto, aumenta os riscos de liquidez. Então, se uma determinada taxa, 5%, é considerada segura, se o Banco Central baixar abaixo dessa taxa, a gente pode, opa, eu vou reter mais moeda porque já baixou abaixo do que é seguro. Em algum momento ela vai subir. A expectativa inverte para a subida. Em segundo lugar, cada baixa de R reduz os lucros correntes provenientes da iliquidez, que está disponível como uma espécie de prêmio de seguro para compensar o risco de perda de capital. Então, veja só, aqui é um aspecto técnico que eu precisarei explicar para vocês no futuro, agora eu não vou explicar. Mas, basicamente, uma taxa de juros considerada muito baixa vai ensejar aos agentes que no futuro ela vai subir. Então, quanto mais baixa ela for, qualquer elevação, não qualquer, tem um ponto que se ela aumentar um pouco, ela gera perdas de capital maiores do que ganhos para o investidor. Então, quanto mais baixa tiver essa taxa de juros, isso significa que um pequeno aumento já pode custar muito para... não precisa passar de 2 para 6. Basta que quando a taxa de juros está em um número muito baixo, um valor muito baixo, 2, por exemplo, um pequeno aumento já causa um prejuízo. Enquanto se a taxa de juros está elevada, um pequeno aumento não vai causar prejuízo. Mas isso eu teria que mostrar matematicamente para vocês agora. É uma coisa que exige outros conceitos que eu não vou demonstrar aqui. Mas nesse parágrafo aqui é justamente o que ele está dizendo. Em termos muito objetivos, quando a taxa de juros está muito baixa, é o que ele chama de armadilha pela liquidez, os agentes, não adianta mais baixar a taxa de juros pelo Banco Central, porque o risco que os agentes correm com uma taxa de juros muito baixa, de perda de capital, mais do que compensa aplicações naquele título. Então, ou seja, a taxa de juros muito baixa, a gente entra na armadilha de liquidez, que quer dizer que quanto mais moeda o Banco Central estiver ofertando, mais os agentes vão querer, e eles não vão querer comprar títulos com essa moeda. Ok? Mas eu confesso que para explicar todo esse mecanismo, seria preciso eu explicar uns aspectos mais técnicos para vocês entenderem esses aspectos. Então, o Keynes vai dizer que a preferência pela liquidez, pelo motivo especulativo, pode encontrar uma taxa de juros tão baixa que os agentes vão reter moeda, toda moeda que o Banco Central quiser ofertar, porque eles esperam um aumento na taxa de juros, e esse aumento na taxa de juros, se eles não estiverem preparados para capturar esse aumento na taxa de juros, eles vão ter prejuízo, né? Então, as questões gerais sobre as taxas de juros e a renda e o emprego. Será que a baixa na taxa de juros é suficiente para gerar aumento do emprego e renda? Diz o Keynes, que parece indicar que o governo e o sistema bancário poderiam mudar o nível de atividade econômica através de aumentos de M e de reduções de R, né? Então, parece que
a gente viu que não é bem isso, né? Que o governo gastando diretamente, criando moeda para pagar meu salário, por exemplo, ele cria renda e sim, reduz a taxa de juros e provavelmente, pelo efeito multiplicador, mais renda. Mas não é verdade que baixando a taxa de juros ou aumentando a quantidade de moeda, necessariamente ele vai aumentar o nível de emprego. A gente pode cair no caso da armadilha de liquidez. Então, diz o Keynes, mas por que? Então ele diz, se nos vemos tentados a considerar o dinheiro como elixir que estimula a atividade do sistema, não esquecemos que podem surgir muitos obstáculos entre a taça e os lábios, porque, embora seja de esperar que ceteris paribus, um aumento na quantidade de dinheiro, reduz a taxa de juros, ceteris paribus, reduz a taxa de juros, isso não se dará se as preferências do público pela liquidez aumentarem mais que a quantidade de dinheiro, a armadilha da liquidez. E com quanto se possa esperar que, ceteris paribus, uma baixa na taxa de juros, incremente o influxo de investimento, isso não acontecerá se a escala da eficiência marginal do capital descer mais rapidamente que a taxa de juros. Então, olha o que ele está dizendo. Primeiro, aumentar a quantidade de moeda não necessariamente implicará em quedas da taxa de juros. Segundo, quedas na taxa de juros não necessariamente implicará em aumentos do fluxo de investimento. Então, ao contrário do que a maioria das pessoas dizem por aí, a política monetária para o Keynes não parece ter muita potência para aumentar o nível de emprego e renda, porque não tem potência para aumentar o investimento. Não podemos confiar em fatores tão indiretos. Se a gente voltar mais um pouquinho, lá no capítulo, a parte que o Keynes fala do efeito governo sobre a economia, pelo contrário, aqui, ó, nós sabemos como que o governo pode afetar diretamente a economia. É de uma outra maneira, ó. Como o governo, para atender a situação é exatamente a mesma quando as variações de M são devidas a emissões de papel moeda feitas pelo governo para, observem isso, o governo joga moeda na economia, como diz os monetaristas. O governo emite papel moeda toda vez que for atender despesas correntes. Neste caso também, o novo dinheiro se acrescenta à renda de alguém. Quando o governo gasta, paga o meu salário, é despesas correntes. Ele cria moeda para mim, aumenta a minha renda corrente. O novo nível de renda não absorverá toda a quantidade de moeda, porque parte da moeda eu não vou usar. Eu vou comprar títulos, vai baixar os juros. Eventualmente, esse aumento dos juros, essa baixa dos juros pode aumentar o investimento. Mas mesmo que não seja pela taxa de juros, o fato de eu aumentar o meu gasto na economia e gerar o efeito multiplicador, o investimento pode subir, porque mais demanda, os capitalistas vão querer atender essa demanda com mais investimento. E aí, ao fazer isso, aumenta a renda e a moeda vai ser usada para motivo transacional. Então, o governo pode diretamente, como diz o Keynes, afetar a renda, mas ele tem uma certa dúvida. Na verdade, cadê a certa dúvida aqui? Ele tem uma dúvida aqui nesse parágrafo, que está no capítulo 13, na verdade, no finalzinho do capítulo 13, que ele diz que não necessariamente um aumento, uma baixa da taxa de juros vai aumentar o investimento. Então, não é por aí que o efeito se dá. Ok? Esse é um outro aspecto. Agora,